Josias Pereira já está conectado conosco. Ô Jojo, como é que você viu essa contratação, essa confirmação agora do técnico Leonardo Jardim? A gente vê aqui já algumas opiniões se divergindo, né? Alguns gostaram bastante dessa contratação, desse nome, outros repensam um pouco. E você, qual que é a sua avaliação sobre esse nome agora para o Cruzeiro, agora sim confirmado, Léo Jardim? Boa tarde, Josias Pereira. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos aí que nos acompanham na live. Boa tarde ao Léo, ao Railan. Olha, realmente é uma contratação muito interessante que o Cruzeiro faz. Até me surpreendi até coloquei isso na coluna, né, que eu fiquei surpreso com essa movimentação da diretoria do Cruzeiro, principalmente pensando em Alexandre Matos, né, que não tem um perfil de buscar um treinador estrangeiro, na verdade, para as suas equipes. Então o Cruzeiro fez esse investimento aí bastante acertado, a meu ponto de vista, até falava, né, que se o pessoal gosta de jogar um FIFA aí, o EAFC, sempre tem aquela nota dos jogadores, né, das contratações. Então, para mim, essa é uma nota A para a diretoria do Cruzeiro. É um técnico que tem uma característica ofensiva bastante interessante e, além disso, carrega consigo um currículo muito positivo dentro do futebol mundial, né? É campeão em 4 países diferentes. Conquistou uma competição continental com a equipe do Al Hilal, inclusive até o Matheus Pereira depois foi treinado por esse mesmo treinador na equipe saudita e inclusive aqui no futebol brasileiro muito se falou sobre Leonardo Jardim, especialmente depois que o próprio Jorge Jesus indicou o Leonardo Jardim para ser o seu substituto no Flamengo, mas nunca deu certo essa negociação entre Leonardo Jardim e o Flamengo. Então acho que o Cruzeiro fez uma movimentação muito assertiva em termos de treinador, porque o Cruzeiro falou-se aí durante essa saída do Diniz da possibilidade de Renato Portaluppi. É outro tipo de futebol, outro tipo de mentalidade, e o Cruzeiro foi exatamente ao contrário, foi buscar um treinador do futebol português, futebol lusitano, que estava no futebol árabe. Não teve uma passagem muito produtiva aí na equipe do Al Ain, mas realmente até citava isso, que é uma equipe que tem muita desorganização aí, especialmente fora de campo. Então ele enfrentou dificuldades, mas a meu ver o torcedor tem que ficar tranquilo, tem que ter paciência também, porque muito do que aconteceu com esses treinadores estrangeiros, especialmente os portugueses no Cruzeiro, foi a falta de paciência, né, para implementar o futebol, especialmente no caso do Pepa. O Pepa esteve aqui no Cruzeiro, vinha fazendo algumas partidas bem interessantes com o futebol ofensivo, mas não foi dado o tempo necessário. O Cruzeiro demitiu o Pepa na época do Ronaldo e aí começou aquela confusão toda. Você mesmo se lembra aí, né, Léo? Quando o Pepa saiu, o Cruzeiro foi buscar treinador, veio o Zé Ricardo, o Cruzeiro quase caiu para a segunda divisão novamente ali naquele período, conseguiu se ajustar, né, com o Seabra, também com o Autuori, que ficou aqui no Cruzeiro. Então, realmente, é ter paciência, encontrar ali essa sintonia com o treinador para que ele possa desenvolver o trabalho e o Cruzeiro deixe de ser uma equipe que realmente triture treinadores, porque o Cruzeiro tem sido isso, especialmente aí dessa gestão. Começou lá com o próprio presidente da época da gestão do Conselho Gestor, depois veio a outra gestão do Cruzeiro ainda na segunda divisão, depois veio o Ronaldo, e aí a gente viu o Cruzeiro tendo muitas dificuldades de manter o treinador. Agora uma boa possibilidade de mostrar profissionalismo, porque a gestão passa a convicção, né, do treinador através dessa escolha. Então a escolha tem que ser assertiva para que essa fluidez aconteça, e a gente espera que o Cruzeiro deixe de lado essas questões aí de dança de cadeira de treinadores e se torne um time sólido para ter tranquilidade e o Leonardo Jardim à frente do time celeste. Para os clássicos ainda é o interino, né, Railan? Para os clássicos, sim. O Wesley Carvalho continua, vai estar à frente da equipe diante do América na quarta-feira e no domingo contra o Atlético no Mineirão. Há uma expectativa de que o Leonardo Jardim chegue em Belo Horizonte no sábado e esteja no camarote do Mineirão para assistir esse primeiro jogo do Cruzeiro aqui, depois do anúncio dele como técnico do Cruzeiro. E só completando a fala do Josias sobre o Cruzeiro se tornar uma máquina de triturar treinadores, se a gente pegar ali o período SAF, o Leonardo Jardim é o 8º treinador do Cruzeiro. O único que conseguiu iniciar e terminar uma temporada foi o Pessolano em 2022. E a gente faz uma média de todos os treinadores de lá pra cá. O treinador tem permanecido no cargo no Cruzeiro SAF uma média de 3 meses.
Ô Lélio, o Josias até falou sobre profissionalismo, né? Cobrando mais profissionalismo a partir de agora. Me lembro de uma fala do Pedro Lourenço, ele tem uma certa razão, concordo, de que o treinador não contrata jogador, ele que contrata, porque o treinador vai embora, o jogador fica, então a diretoria que tem que pensar o estilo de jogo que ela quer e tal, o jogador que ela vai querer. Só que ao mesmo tempo, eu vejo também não se dando muita importância para o treinador, sabe? E que eu acho que talvez merece um pouco mais de importância nesse sentido, da própria filosofia, do estilo. Não sei se levar isso ao pé da letra, olha, quem tem que contratar é o clube, a diretoria, e o treinador não, porque o treinador vem e daqui a pouco ele vai embora e os jogadores ficam. Existe um certo sentido, mas acho que tem que ter um bom senso aí, uma medida certa nisso aí, né, Lério? Tem. Mas você sabe que eu tô mais, assim, propenso a ficar do lado do clube, né? Porque, afinal de contas, você vai e contrata um camarada, aí o cara indica 10 jogadores, ele não dá certo, aí você fica com a herança maldita dele, né? Porque aí você também, com o passar do tempo, vai enxergando que o técnico não tinha razão. Eu vejo isso muito acontecendo lá na Inglaterra, por exemplo. E é uma herança, assim, que dá para pagar umas 3 dívidas aí do futebol brasileiro, viu? Só para você ter ideia, que é muito dinheiro jogado pelo ralo. Então, é claro que havendo um equilíbrio ali, ou talvez um modelo assim, você vai e apresenta, ó, nós pensamos nesses 3 nomes aí. Qual desses aqui que você quer? Entendeu? Mas deixar também tudo na mão do técnico, Léo, não dá. E a gente sabe, por exemplo, as contratações do Gabriel Barbosa e do Dudu, essas aí foram feitas pelo Cruzeiro, independentemente da vontade do técnico. Não, o Pedro quis, trouxe, pronto, acabou. Sabe? Certamente foi assim com o Matheus Henrique, com o Wallace também no ano passado, tá? Como foi com o Ronaldo quando ele trouxe o Matheus Pereira. Tem jogador que você tem que trazer. Aí o técnico que se vira e coloca para jogar. Mas, realmente, nessa aí eu tô mais propenso a ficar do lado do clube. O técnico, aí que vai entrar outra parte. O técnico, ele vai ter que se encaixar com o que o elenco pode oferecer. Eu, pelo menos, penso assim. Aqui no youtube.com/otempo, agora sim, o Cruzeiro tem treinador, desde 2019, só Pardais, é a opinião do Adílio Quadros. O Michel Zamora tá falando como é um treinador estrangeiro e que não conhece o nosso calendário indecente, a torcida terá que ter muita calma. Tá aqui participando com a gente no youtube.com/otempo. Ô, Railan, vamos mudar um pouquinho de assunto então, falar sobre a preparação para o clássico de amanhã. O Cruzeiro já sabe, não vai ter o João Marcelo. É isso, João Marcelo se lesionou no último domingo na partida contra o Uberlândia no Mineirão, vitória do Cruzeiro por 3-1. Ele vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, cirurgia que vai ser realizada aqui em Belo Horizonte, e a recuperação dele vai ser na Toca da Raposa 2. Então, essa é a baixa do Cruzeiro para este clássico com a América amanhã no Independência. Há uma expectativa muito grande de um possível retorno do Marlon que ficou de fora do jogo contra o Itabirito na semana passada e também contra o Uberlândia, por causa de uma amigdalite, mas o Marlon participou do treinamento ontem normalmente. Outros atletas que podem retornar para esse jogo de amanhã são os atacantes Caio Jorge e Lautaro Dias, que também não foram relacionados para o último jogo, mas que participaram das atividades na Toca da Raposa. Agora fica uma certa dúvida em relação ao Cássio. O Cássio chegou a ser relacionado para o jogo contra o Uberlândia, saiu naquela folhinha do Cruzeiro com a escalação oficial para a partida, ele participou do aquecimento do time ali no gramado do Mineirão, e pelo que a gente conseguiu acompanhar pelas imagens de bastidores da TV Cruzeiro, ele estava saindo junto com o time para o campo para começar a partida, mas ele teve um mal-estar e por isso não jogou contra o Uberlândia. Ontem, na Toca da Raposa, o Cássio participou parcialmente das atividades. Se recuperado, certamente deve ser uma opção aí para o Wesley Carvalho amanhã com o América. E o que você está esperando, ô Josias, desse duelo de amanhã entre Cruzeiro e América? América e Cruzeiro, mando do Coelho na Arena Independência, o jogo às 10 horas da noite, transmissão aqui da Jornada do Tempo Esportes. Possivelmente, será que o Marlon volta então na esquerda? O Cássio, né, que teve um mal-estar, ele ficou de fora também pro gol. Algumas mexidas, né? O Wesley Carvalho que
parece ter até poupado alguns jogadores. Matheus Pereira foi entrar no segundo tempo, Dudu também, né? Exatamente, ele fez uma gestão aí desse elenco do Cruzeiro, da minutagem, né, para poder ter pelo menos esses jogadores inteiros aí para esses dois compromissos importantíssimos, uma semana de clássicos, onde o Cruzeiro pode dar aí uma resposta, um recado daquilo que realmente deseja dentro deste Campeonato Mineiro. Acredito que o Cássio, mesmo se não tiver condições, o Léo Aragão, para mim, fez uma partida muito segura contra a equipe do Uberlândia. É um jogador muito interessante. Desde os amistosos lá nos Estados Unidos, o Léo Aragão vem se mostrando um goleiro que pode ser, sim, considerado aí um substituto muito ideal para o Cássio. Agora a questão aí da zaga, com certeza, Jonathan Jesus assumindo essa posição aí do João Marcelo. O João Marcelo que já vinha sendo reserva. Jonathan Jesus, realmente um dos grandes nomes deste início de temporada do Cruzeiro. Um jogador muito firme, saindo ali com a bola. Inclusive, acho que até foi bem acertado essa questão de não ter vindo aí o Valentim. Acho que o Jonathan Jesus consegue suprir bem essa função, mas a gente sabe também que o Cruzeiro agora vai em busca de algum zagueiro neste mercado para poder compor esse elenco, ainda mais porque a lesão do João Marcelo é considerada grave. Na questão da lateral, o Marlon pode ser interessante, porque eu acho que vem tendo algumas dificuldades o Kaique, principalmente para marcação ali, para o aspecto defensivo. Então o Marlon talvez ganhe essa posição, esteja um pouco mais à frente do Kaique neste momento, apesar de entender que ele é um jogador mais ofensivo. No mais, acho que vai ser esse time aí que o Cruzeiro tem em mãos, Matheus Pereira, Matheus Henrique, né, o Gabigol, o Dudu. Então acho que é um time que pode ser bem interessante para enfrentar o América, um adversário difícil. Cruzeiro que o América que não perde em casa há bastante tempo, né, no Independência. Então o Cruzeiro tem uma oportunidade boa aí de mostrar um desenvolvimento, uma evolução ainda maior e vencer essa partida, que o América a gente sabe também que é um adversário que tem se tornado aí bem complicado para o Cruzeiro nos últimos jogos. Tradicionalmente também é um clássico bem apertado para a equipe celeste. Quem sabe uma vitória para já tirar esse peso aí e já caminhar para o clássico, onde nós teremos aí um público recorde, mais de 50 mil, né, vendidos. Então o Cruzeiro tem tudo aí para conseguir fazer um bom jogo, se apresentar de forma sólida, pensando também no clássico de domingo, Léo. Josias Pereira, abração para você, até a próxima aqui no programa Tempo Esportes. Abraço para você, pro Railan, pro Lélio, para todos que nos acompanham. O Lélio ficou muito feliz aí com Luka Doncic na equipe do Lakers, inclusive apresentado hoje, né, Lélio? Vocês falaram aqui ontem no programa, né? Falamos e até falei o nome dele errado, é Doncic, não é assim a pronúncia? Não é, Josias? Sim, exatamente, a pronúncia no esloveno. Doncic. Esse rapaz, ele carregou a Eslovênia ainda nas costas aí no Mundial e carregava o Dallas também, né? Mas eu não gostei muito da saída do Antônio Davis não, viu, Jojo? Com sinceridade, viu? Mas vamos lá, bola pra frente. Vamos lá. É isso aí, um abraço. Valeu, um abração pra você também, Josias.